Meu nome é Eduardo Lapa, sou editor do site Cardio Papers. Hoje a gente vai começar as nossas discussões de casos de eletrocardiograma para transformar o ensino do eletro em uma coisa mais prática, baseada em caso. Então, começando, a gente tem aqui uma mulher de 32 anos que veio à emergência relatando dispneia aos mínimos esforços. Ela já tem essa dispneia que está piorando nos últimos 8 meses. Nega comorbidades. O exame físico a gente vai falar depois para não alterar o raciocínio agora. E é feito esse eletrocardiograma aqui. E a gente quer saber de vocês, com base nesse eletrocardiograma, o que é que a gente pode pensar para essa paciente. Então vamos lá, avaliando o eletrocardiograma passo a passo, como a gente faz no nosso livro, o Manual de Eletrocardiografia Cardio Papers. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é a identificação do paciente. Então a gente já sabe que é uma mulher razoavelmente jovem com queixa de dispneia. Segunda coisa é ver a padronização. A gente pode ver aqui na parte inferior do eletro que o eletro está sendo feito a uma velocidade de 25 ml por segundo e uma voltagem normal, N, ou seja, 10 quadradinhos equivale a 1 mV. Tudo certo. Indo para os próximos passos, a gente tem que definir, os dois próximos passos são definir a frequência cardíaca, que aqui a gente tem até a fila, mas a gente vai lembrar qual é o macete, e o ritmo, certo? Então, primeiro o ritmo, a gente tem onda P positiva em D1, positiva em AVF. A cada onda P a gente vê que se segue um QRS e as ondas P são de mesma morfologia. Então a gente tem um ritmo sinusal. E a frequência cardíaca a gente vê que os intervalos entre cada complexo QRS eles distam entre si mais ou menos 3 quadrados grandes. Vamos pegar aqui algum lugar que bata mais precisamente. Enfim, a gente pegando daqui para cá a gente vê que tem mais ou menos 3 quadrados grandes. A gente tem um post que ensina como é que calcula a frequência cardíaca, mas isso daria uma frequência cardíaca ao redor de 100, certo? Saindo na sequência, quando a gente vai avaliar aqui a onda P, a gente vê duas alterações relevantes de onda P. Primeira coisa, aqui em V1, a gente vê uma fase negativa muito importante da onda P. Isso aqui normalmente significa sobrecarga de átrio esquerdo. E aqui, quando a gente vai para as derivações inferiores, principalmente a AVF, a gente vê que a voltagem da onda P chega a ultrapassar 2,5 mm de voltagem. Isso sugere sobrecarga de átrio direito. Seguindo na avaliação aqui do eletro, a gente vê que o intervalo PR é normal, ele está entre 3 e 5 quadradinhos. Chegando no QRS, na hora que a gente vai ver o eixo do QRS, a gente vê que o QRS é negativo em D1 e positivo em D2. Também lembrando da aula da gente do curso de eletro, quando o QRS é predominantemente positivo nessas duas derivações, o eixo é normal. E quando acontece isso aqui que está acontecendo agora, de ser negativo em D1 e positivo em D2, ele está desviado para a direita. Então aqui a gente tem um eixo de QRS desviado para a direita, mais um dado. O que é que estaria causando esse desvio do eixo para a direita? Várias coisas podem acontecer. Poderia ser um infarto inferior, lateral, poderia ser uma embolia pulmonar, sobrecarga de ventrículo direito, várias coisas. Aqui o que é que sugere? Quando a gente vai aqui para o D1, a gente vê que a gente tem um QRS, complexo QRS predominantemente positivo em V1. Isso aqui sugere sobrecarga de ventrículo direito, o que é corroborado quando a gente olha aqui V6 e a gente vê que a parte negativa do complexo QRS em V6 é maior do que a parte positiva. Isso também sugere sobrecarga de ventrículo direito. Bem, esses seriam os achados mais importantes. A gente vê que a onda R não progride aqui de V2 a V6, mas isso aí também pode ser sobrecarga de ventrículo direito. Então a gente teria uma mulher jovem com dispneia e que o eletro mostra nitidamente sobrecarga de ventrículo direito, sobrecarga de átrio direito e sobrecarga de átrio esquerdo. E aí no nosso meio, no Brasil, mulher jovem com esse eletro, o que é que eu tenho que pensar? E a dica é essa, certo? O eletro, resumindo, a gente tem um ritmo sinusal, uma sobrecarga de átrio esquerdo, sobrecarga de átrio direito, sobrecarga de ventrículo direito. E a dica é essa. Peguei, no Brasil, mulher, principalmente jovem, com sobrecarga biatrial e sobrecarga de ventrículo direito, não tem nenhum sinal de acometimento de sobrecarga de ventrículo esquerdo. O problema, até que se prove ao contrário, é uma estenose mitral. Tem outros diagnósticos diferenciais, mas esse é o principal. Então fica a dica. Sobrecarga de ventrículo direito, sobrecarga biatrial, mulher jovem, estenose mitral, até que se prove ao contrário. A gente vai continuar essas discussões a cada semana de casos diferentes de eletrocardiograma e em breve a gente vai estar disponibilizando para vocês o nosso curso completo de eletrocardiograma e vocês vão poder ver todas essas discussões em detalhes. Obrigado.